Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. Gênesis capítulo 5 é uma espécie de genealogia que conecta Adão a Noé. E embora à primeira vista pareça apenas uma lista de nomes e idades, há muito mais que podemos aprender a partir desses detalhes. Este capítulo marca a continuidade da história da humanidade após a expulsão do Jardim do Éden e o assassinato de Abel, e estabelece uma linha direta entre Adão e Noé, demonstrando a fidelidade de Deus em preservar um remanescente, mesmo em meio ao pecado e à corrupção que se espalhavam pelo mundo. Logo no início, somos lembrados de algo fundamental. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Gênesis capítulo 5, versículos 1 e 2. Aqui, o texto retoma a criação do homem, destacando que fomos criados à imagem de Deus. Mesmo após a queda, a imagem de Deus no homem não foi totalmente destruída. Isso é importante, porque, apesar da degeneração causada pelo pecado, a dignidade humana ainda está presente. É curioso que, ao falar da criação de Adão, o texto enfatiza que Deus o fez à sua semelhança. Isso sugere que, mesmo após o pecado, os seres humanos ainda refletem de alguma forma a imagem de Deus. Esse conceito é fundamental para a compreensão de nossa identidade e propósito no mundo. Embora o pecado tenha corrompido a humanidade, o valor e a dignidade de cada pessoa como criação de Deus permanecem intactos. A genealogia propriamente dita começa com a vida de Adão. Ele teve um filho chamado Sete, que nasceu quando Adão tinha 130 anos. Esse detalhe nos lembra o final do capítulo 4, quando Eva menciona que Deus havia lhe dado outro descendente em lugar de Abel. O nascimento de Sete é significativo porque é através de sua linhagem que Deus irá manter uma linha de fiéis até Noé. À medida que lemos os nomes e as idades, podemos notar que as pessoas viviam por muitos séculos naquela época. Adão, por exemplo, viveu 930 anos, e esse padrão de longevidade extrema se repete com os outros patriarcas mencionados. Metusalém, o homem mais velho da Bíblia, viveu 969 anos. A longevidade dos patriarcas nos faz refletir sobre como o tempo e a vida eram vistos de maneira diferente antes do dilúvio. Entre os descendentes de Adão, um dos nomes mais notáveis é o de Enoque. Enoque é descrito de maneira única. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis capítulo 5, versículo 24. A expressão andou com Deus significa que Enoque viveu uma vida de íntima comunhão com o Senhor. E isso foi tão significativo que ele não experimentou a morte como os outros. Deus o tomou para si de forma direta, uma prévia do que veríamos muito tempo depois com o profeta Elias. Enoque é um exemplo de fé e retidão em um mundo que estava se afundando cada vez mais no pecado. A vida de Enoque, embora descrita em apenas alguns versículos, nos dá uma lição importante. Mesmo em um mundo corrompido, é possível andar com Deus de maneira plena. Ele é um símbolo de que é possível viver em santidade, mesmo quando as circunstâncias ao redor parecem desoladoras. Além disso, a forma como ele foi levado por Deus também aponta para a esperança da vida eterna, que é oferecida a todos aqueles que andam com o Senhor. A genealogia segue até Noé, e é aqui que encontramos outro momento de transição importante. Noé é descrito como aquele que traria alívio à humanidade do trabalho árduo e da terra amaldiçoada. Seu pai, Lameque, profetizou sobre ele. Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Gênesis capítulo 5, versículo 29. A expectativa em torno de Noé aponta para o próximo grande evento na história bíblica, o dilúvio. O capítulo 5 é, em muitos aspectos, uma ponte entre o início da humanidade e o julgamento iminente que viria com o dilúvio. Mas mesmo em meio à crescente maldade no mundo, vemos que Deus preserva um remanescente fiel. Ele preserva uma linhagem de homens e mulheres que o adoram e andam com ele, culminando em Noé, que seria o instrumento de salvação para a humanidade e os animais durante o dilúvio. Outro ponto importante é como esse capítulo nos dá uma visão de como o pecado afeta a humanidade. Embora as pessoas vivessem muitos anos, todas, com exceção de Enoque, morreram.
Isso reforça a verdade de que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Desde Adão, a morte entrou no mundo como consequência do pecado, e essa realidade é refletida repetidamente ao longo do capítulo. E ele morreu. Não importa o quão longa fosse a vida de alguém, o destino inevitável era a morte. Contudo, o capítulo 5 de Gênesis também nos dá esperança. Ele nos lembra que, mesmo em um mundo marcado pela morte e corrupção, Deus não abandona a humanidade. Ele continua a trabalhar em sua criação, preservando aqueles que permanecem fiéis a Ele. A genealogia aponta para a continuidade do plano de Deus, que culminaria na redenção final em Cristo. Noé, o último nome mencionado nesse capítulo, seria o instrumento de Deus para iniciar um novo capítulo na história da humanidade. Mas antes disso, o mundo enfrentaria um julgamento severo. Assim, Gênesis capítulo 5 serve como um lembrete da gravidade do pecado, mas também da misericórdia e fidelidade de Deus em preservar um povo para si. Em suma, Gênesis capítulo 5 pode parecer uma simples lista de nomes e idades, mas está repleto de significados profundos. Ele nos lembra da criação do homem à imagem de Deus, da consequência do pecado com a morte, da esperança de uma vida de comunhão com Deus como Enoque viveu, e da preservação da linhagem piedosa que culminaria em Noé. Mais importante ainda, aponta para o plano redentor de Deus, que atravessa todas as gerações e culmina em Jesus Cristo, o Salvador prometido. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds. Faixa The Awakening. Música por 50sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD Agni Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Toda segunda e quinta-feira, estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.